Numa partida agitada, com um gol sofrido logo aos 3 minutos de jogo, o Vasco conseguiu se classificar na Copa São Paulo de Futebol Júnior depois de derrotar o Flamengo de Guarulhos e agora vai pegar o Corinthians pelas quartas de finais da Copinha. E mais, conselheiros pedem novos esclarecimentos a respeito dos acordos para pagamento de dívidas trabalhistas do clube. E por último, Brian Rodrigues volta a ser um dos nomes cotados para a ponta esquerda numa negociação difícil, envolvendo altos valores. Tudo isso depois da vinheta. Pode soltar, editor. Fala pessoal, aqui é Bernardo Ferreira e esse é o canal Jogando pelo Vasco. E no vídeo de hoje a gente, como foi feito na escalada, tem 3 assuntos a abordar e vamos começar pelo primeiro assunto, que é o Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Um jogo, como foi dito na escalada, extremamente animado, onde o Vasco começa perdendo, vira, toma empate, depois vai e ganha de novo. Vamos tentar fazer um grande resumo do que foi a partida aqui. O Vasco começou perdendo, né? A partida foi 5-3. O Vasco começou perdendo a partida, né? Começou tomando um gol numa saída de bola errada da defesa do Vasco. Um cruzamento até muito bem feito por parte do Flamengo de Guarulhos, que fez com que o jogador deles cabeceasse pro gol. E logo depois o Vasco fez valer a sua camisa, né? Fez valer a qualidade que tem a camisa, a imposição, impôs o seu tipo de jogo e conseguiu fazer 2 gols ainda no primeiro tempo, né? Primeiro fez um gol com um pênalti com o Lucas Zucarello, um pênalti extremamente muito bem batido, e logo depois conseguiu a virada numa bela jogada entre o lançamento que o volante Euder do Vasco fez, que aí o Léo Jacó domina e aí ele consegue esperar, carregar a bola e esperar o companheiro dele, que foi o Alegria, para fazer um belíssimo gol, para fazer a virada do Vasco. E aí a gente começa o segundo tempo. No segundo tempo, o Vasco consegue fazer mais um belíssimo gol, dessa vez de novo com ele, Lucas Zucarello, que foi o grande nome da partida, a verdade é essa. Um belo chutaço que ele deu, que na minha opinião o goleiro até dá uma falhada, porque o goleiro nem pula na bola, o goleiro simplesmente não conseguiu reagir, e aí o Vasco consegue ampliar a vantagem para 3-1. Só que aí, e isso está se tornando uma tônica nessa copinha, dessa equipe do Vasco, em que parece que eles dão umas desligadas às vezes no jogo. Não sei se acham que tá tudo certo, tá tudo ganho, acham que o adversário não vai reagir, porque o Vasco simplesmente deixa o Flamengo de Guarulhos empatar em 2 grandes bobeadas. Vocês vão ver aqui agora elas, 2 bolas em que o Vasco perde a bola no meio de campo e cede o contra-ataque pros caras do Flamengo de Guarulhos. E assim, o pior, no segundo gol deles, né, um gol de empate propriamente dito, ainda tem um azar absurdo. A bola parecia que estava nas mãos do Felipe Gabriel, só que o zagueiro vai lá, mete a cabeça na bola e o desvio mata completamente o goleiro do Vasco, e aí acaba sofrendo o empate. Só que é nessas horas, né, de dificuldade que a camisa pesa, né? A camisa pesa e as estrelas brilham. E aí, cara, numa jogadaça do Lucas Zucarello também, novamente Lucas Zucarello, sai o que talvez vai ser o gol mais bonito dessa copinha. Lucas Zucarello carrega, dribla se eu não me engano, acho que dribla até mais acho que dribla 2. Nos trancos e barrancos, olha, cruza pro André, que tinha entrado no primeiro tempo ainda no lugar do Léo Jacó, que se contundiu. E simplesmente o André arma uma bicicleta, voleio, chama do que quiser, para fazer o gol de desempate, 4-3. Um golaço, um verdadeiro golaraço, gol de placa, Puskás. E aí, logo depois, o João Vitor, né, popularmente conhecido como Mutano, né, como está sendo agora conhecido pela torcida do Vasco depois do primeiro jogo na Copinha, consegue arranjar um pênalti na área
O goleiro até é expulso, né, depois dessa falta, toma o segundo amarelo. E consegue dar números finais na partida com o Juninho. O Juninho vai bate o pênalti e consegue dar números finais da partida de 5-3. E agora o Vasco volta em campo no domingo, no próprio domingo, né? Vai ter o jogo contra o Boa Vista às 7 horas e antes vai ter o jogo do Vasco e Corinthians. Vai pegar o Corinthians, que também se classificou depois de ter vencido o Ituano nos pênaltis, empatou em 0-0 no tempo regulamentar, mas passou nos pênaltis do Ituano. E o Vasco vai enfrentar justamente o Corinthians no domingo às 4 horas da tarde em Santo André. A transmissão vai ser por conta da Cazé TV aqui no YouTube mesmo. Vamos pra cima, garotada, rumo ao bi da Copinha. Bom, agora o assunto é sobre o pedido de esclarecimento que alguns conselheiros do Vasco fizeram a respeito do acordo para pagamento de dívidas trabalhistas do Vasco. Já tem um tempo, né, que esse acordo está sendo feito, está sendo veiculado, está sendo negociado nos tribunais, mas agora há pouco, antes da gravação desse vídeo, saiu uma matéria no GE, assinada pelo Rafael Zarco, em que ele disse que o presidente do Conselho Deliberativo, João Rich, ele enviou um ofício para o presidente da Assembleia Geral, Alain Belaciano, com uma carta anexada, com 75 assinaturas, né, de conselheiros, pedindo alguns esclarecimentos sobre justamente esse acordo que o Vasco fez para pagamento de dívidas trabalhistas. Eu vou ler eles aqui porque tem um português meio jurídico, meio chato. Então, para não ter erro na transmissão da informação, eu vou ler aqui as informações a respeito desses pedidos de esclarecimentos. Vale destacar também que essa carta foi postada também pelo Lucas Pedrosa e depois foi veiculada hoje também no GE. Os esclarecimentos são: esclarecimento formal sobre as circunstâncias da mencionada participação do presidente da Assembleia Geral, Alain Belaciano, em audiências judiciais como representante de credores do CRVG, ou seja, não é como representante do Vasco, descrevendo a natureza das representações e eventuais impactos ao clube. Esclarecimento formal sobre a indicação do presidente da Assembleia Geral para atuar como representante do CRVG na renegociação com credores trabalhistas a despeito do clube associativo da Vasco SAF terem representantes jurídicos constituídos, vídeo VP jurídico e diretoria jurídica da Vasco SAF, e contratarem firmas terceirizadas com dispêndio de recursos financeiros para desempenharem tal atribuição. Acho que aqui o pedido é meio que assim: como o Vasco e a Vasco SAF têm advogados próprios, coisa e tal, talvez não era necessário contratar advogados para isso. Talvez os próprios já podiam meio que como eu posso dizer, podiam se virar, vamos dizer assim. Os próprios instrumentos jurídicos que o Vasco já possui podiam ser suficientes. Esclarecimento formal sobre eventual manifestação do setor de conformidade do CRVG a respeito da atuação do e de possíveis credores, conforme recomendo as boas práticas de governança. Esclarecimento formal sobre as razões para a formalização de um acordo com os credores trabalhistas em condições inferiores às práticas no mercado e para a adoção de critérios diferentes em relação aos credores cíveis. Esse ponto aqui é o que eu acho que é o mais importante a ser destacado nisso tudo aqui, tá? A submissão dos planos de pagamento eventualmente celebrados com credores à aprovação do Conselho Deliberativo, uma vez que os efeitos financeiros se prolongam no tempo e não vão se limitar à gestão atual. A reportagem também diz que todo esse movimento, né, a reportagem do GE, todo esse movimento começou depois de um post do engenheiro José Américo, que é um cara que manja muito sobre finanças, é um cara que eu acompanho, que sempre quando tem algum assunto sobre finança, ele às vezes demora, porque ele estuda sobre o tema, busca mais informações, então ele é um cara extremamente capacitado para se ver, se ler e se debater com ele. Todo esse movimento começou depois que ele faz um post, que eu até vi, em que ele fala que assim, o acordo ele não é tão benéfico para o Vasco. Pelo contrário, pode até gerar alguns custos ao Vasco. Eu, particularmente, até meio leigamente, confesso
que eu tenho uma opinião assim, ela é uma opinião meio... É uma opinião que ela meio que se encontra com a opinião do José Américo, mas ao mesmo tempo concorda com ele. É meio discrepante, né? Não é nem discrepante que eu diria. Elas não se batem, né? E assim, eu entendo que e aí é a minha visão, que o Vasco, como ele deve muito tempo para muita gente, deve muito, há muito tempo para muita gente, o Vasco, ele talvez se ele chegasse com um acordo desse tipo, em que beneficiasse simplesmente o Vasco, talvez não tivesse tido um aceite por todas as partes, por parte do juiz, por parte da comissão de credores. Então, eu talvez ache, e aí talvez é um grande talvez, é um achismo, uma opinião, que esse acordo que não é tão benéfico ao Vasco, foi feito justamente para que não tivesse nenhuma, como eu posso dizer, nenhum não aceite de nenhuma parte. Se o juiz, com o juiz aceitando, com a comissão de credores aceitando. Então, ao meu ver, e aí qual é a parte que eu justamente não concordo, né, que eu concordo com o José Américo? Eu acho que justamente o acordo que primeiro tem que ser oferecido é o que é benéfico ao Vasco, sabe? É o que é benéfico ao Vasco. Se você tem parâmetros para acordos melhores, cara, você tem que usar justamente os parâmetros que vão te beneficiar. Claro, não dá pra você, por exemplo, o mercado diz que você pode ter um deságio de 50%. Não, eu sei que não é isso, tá? Eu sei que não é isso, só tô dando um exemplo aqui pra exemplificar a minha opinião. Se tem os parâmetros de mercado dizendo que o deságio pode ser de 50%, eu não vou chegar e oferecer um acordo com um deságio de 90%. Não, eu ofereço com 50%. Entendeu? Eu não vou chegar e simplesmente não oferecer deságio. Se o mercado, né, a jurisprudência me oferecer um deságio, eu vou oferecer. É o que é benéfico para mim. E é o que é comumente divulgado como algo aceitável. Então, para mim, realmente não faz sentido o Vasco chegar com um acordo em que ele também não é beneficiado tanto assim. Então, eu acho que esses esclarecimentos, eles são muito importantes a vir. Eu acho que precisa ser dito, até para ver se existe algum conflito de interesses por parte do presidente da Assembleia Geral, que pode não ser só o que até a reportagem diz que o grupo político do Vasco, né, atual, a Sempre Vasco, acha que é justamente uma manobra política, né, de um grupo de oposição que não tem tantas assinaturas assim no Conselho para embarrear as coisas e só está fazendo barulho, mas justamente para acabar com esse burburinho, porque de fato, tanto esse assunto quanto o assunto da recuperação judicial, ele não está sendo extremamente veiculado. Tem algumas informações aqui e ali, mas não está sendo assim amplamente divulgado, difundindo, como mesmo que de maneira célere, o da SAF foi. O da SAF teve, eu acho que, muito mais informações do que está tendo essa da recuperação judicial. E talvez essa da recuperação judicial devesse ter até mais do que a da SAF teve. Mas a gente tem que agora esperar, ver esses esclarecimentos, como é que vai ser, ver como vai ser o futuro do Vasco, como é que vão ser esses acordos, para a gente finalmente poder dar um fim nas dívidas do Vasco, que é o que tanto ataca o nosso clube. Bom, no último assunto do vídeo de hoje, a gente vai falar do novo alvo do Vasco para a ponta esquerda. É um nome que já foi veiculado antes pelo Vasco, já foi dito que o Vasco tinha interesse na janela do ano passado, né? Na janela do meio do ano passado, 2024. É o ponta esquerda uruguaio Brian Rodrigues, de 24 anos. Atualmente ele está defendendo o América do México. Ele foi um nome que no passado, como eu disse, já tinha sido interessante. O Vasco já se interessava, mas o Vasco não prosseguiu muito à frente, muito por conta de uma situação polêmica que envolve ele. Mas atualmente, hoje, o Vasco meio que já se vê livre dessa polêmica, já sente que essa polêmica já é algo meio superado, ou talvez a palavra certa não seja nem superado, mas seja, como eu posso dizer, algo que o Vasco tem confiança de que vai ser algo superado.
e resolveu dar prosseguimento à negociação. O Vasco já fez uma proposta para o América do México, uma proposta em torno de 4 milhões de dólares, isso convertendo para o real dá um pouco mais de 24 milhões de reais. Essa informação foi trazida pelo Carlos Berbert. Mas a ESPN deu a informação de que o América do México deseja algo em torno de 10 milhões de dólares. Algo, né, numa conversão aí, fazendo uma regrinha de 3, algo perto de 60 milhões de reais. Convenhamos, nem o Vasco vai vender, vai conseguir comprar pagando isso, nem o América vai conseguir vender por isso, né? Convenhamos, a gente sabe disso. Mas o Vasco está tentando negociar com a América do México. O Brian Rodrigues quer sair do América do México, de acordo com as informações que eu consegui pegar aqui na internet de alguns outros setoristas. A questão da polêmica, como eu disse, o Vasco já consultou escritórios jurídicos, já teve informações do próprio staff do atleta dizendo que não vai dar nada. Então o Vasco se sente seguro em seguir com a negociação. E o Vasco hoje está literalmente ali negociando com a América do México. O empresário do atleta vê com bons olhos uma ida ao Brasil, o atleta também vê. E assim, agora nesse momento, basta o Vasco se entender primeiro com a América do México, para aí depois se entender com o atleta. Porque não adianta nada o Vasco se entender com o atleta primeiro e o América do México ser o grande empecilho da negociação. O Vasco hoje está querendo pagar 4 milhões de dólares pelo passe do atleta. Vamos ver se o Vasco vai conseguir aumentar esse valor. Provavelmente vai, mas vamos ver como é que vão ser essa negociação. Eu, particularmente, pelas informações que eu tive dele, eu achei ele um ponta excelente. Nessa temporada, ele parece que ele tem 19 jogos e tem 7 gols e 5 assistências. Eles falam que ele é um ponta extremamente driblador, que vai para cima. É o melhor ponta da Liga Mexicana. Acho que é uma posição extremamente carente no Vasco e que, se vier, vai ser maravilhosamente bem encorpado ao elenco, porque, como eu disse, de fato é uma posição extremamente carente no Vasco e que o Vasco hoje precisa de ataque. A gente viu isso no jogo contra o Bangu, que o Vasco no ataque não está conseguindo ser fatal. Muito provavelmente também porque a gente estava com o time sub-20, mas reforçar o ataque sempre é importante, assim como a defesa, coisa que o Vasco já veio fazendo nessa última janela. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixa eu te pedir um favor. Caso você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, tá? Deixa o like, se inscreve no canal também, é muito importante você se inscrever no canal. Ativa o sininho das notificações para que vocês sempre recebam as notificações quando sair um vídeo novo. E para ajudar, compartilhe o canal com outras pessoas, com outros vascaínos. Aqui vai ser sempre vídeos diários, exceto quando tem jogo do Vasco, que aí vai ser só a live, né, de reação. Mas sempre vai ter vídeos diários falando sobre algumas notícias que pintaram no Vasco, sempre com muita opinião e principalmente com informação de credibilidade. Aqui não vai ter informação vinda do portal Zé das Couves Vascaíno, não. Aqui é sempre com os melhores setoristas, grandes portais da imprensa e sempre com, de novo, informação e opinião baseada em informação e nunca em achismos, ou, quando tiver achismos, sempre dizendo claramente que há uma opinião, que há um achismo, tá bom? Novamente, meu muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Um grande beijo, um abraço e saudações vascaínas.